Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Bem-vindos ao Encontro Luiz Sérgio. Na noite de hoje, estudando a obra Cascata de Luz. Boa noite, Agna. Boa noite. Olá, meus irmãos. Boa noite. Boa noite a todos que estão aí conectados conosco. Que Jesus abençoe a todos. Maravilha. Pessoal, vocês podem escrever no nosso chat, tá bom? Escrevam aí no nosso chat e assim que possível a gente vai dando as respostas aqui. Agna, minha irmã, faça a prece inicial para nós, por favor. Tá certo. Vamos todos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, companheiro divino de todas as horas, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui conectados para mais esse estudo. Que os bons espíritos possam estar presentes junto a nós, junto a todos os lares conectados. Que Jesus abençoe a todos que estão conectados conosco. Que a paz do Cristo possa estar presente no coração de cada um. Obrigada, Jesus, pela oportunidade bendita do estudo. Obrigada, Jesus, pela doutrina, pelo conhecimento, pela oportunidade de estarmos estudando e crescendo cada dia mais. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 4, Evangelho Querido. Um capítulo pequeno, que inclusive uma parte aqui do capítulo é um poema da Francisca Teresa, da irmã Francisca Teresa. Francisca Teresa é a mentora lá do Recanto de Maria, Grupo Espírita Recanto, Casa Espírita Recanto de Maria, que é o centro fundado pela Dona Irene Pacheco Machado, quando estava encarnada aqui. Dona Irene Pacheco, que é a médium que psicografou essa obra Cascata de Luz. Inclusive, Agna, esse poema é uma música que tem um CD que tem 20 canções da Francisca Teresa. E, infelizmente, eu não achei. Você sabe que os computadores hoje não vêm mais com aquele compartimento de pôr CD, né? Então, eu não tive como. Eu queria até passar a música aqui para as pessoas conhecerem. Mas vai ficar para uma próxima. Esse espírito, Francisca Teresa, que fez uma canção muito bonita também, chamada Abraça-me. Aquela canção, Abraça-me, Senhor, abraça-me, que é dela. Tanto a letra quanto a música. Mas, particularidades à parte do nosso capítulo, irmã Agna, o que você tem para falar para nós sobre o capítulo Evangelho Querido? O Evangelho, né? O Evangelho para nós, ele é como fosse um roteiro, né? Que todos nós temos que seguir e praticar, né? Então, nós temos que estudar o Evangelho, entender o Evangelho e praticar, porque Jesus veio trazer o Evangelho. E a doutrina espírita veio esclarecer muitos pontos que ficaram obscuros, que naquela época a gente não tinha capacidade de entender, né? E a gente, como bom espírita, bom cristão, porque se a gente for um bom espírita, a gente necessariamente tem que ser um bom cristão, né? E a gente tem que se melhorar cada vez. Lá no Evangelho diz: se reconhece o bom espírita pelo esforço que ele faz para se melhorar, né? Então, nós temos que se esforçar e aplicar o Evangelho em nossas vidas. Não adianta ficar só repetindo e falando do Evangelho de Jesus, recitando, falando do Evangelho, recitando frases do Evangelho e não praticar, né?
Então, a prática, ela tem que ser feita. Então, a gente, quando lê o Evangelho, faz o culto no lar, a gente tem que colocar e raciocinar e trazer para o coração, sentir e depois colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no trânsito, com o nosso vizinho, né? Não é só no centro, não é só lá na casa espírita, porque muita gente acha que tem que praticar só lá no centro, a caridade, e depois, quando sai lá da casa espírita, ele esquece tudo. Aí volta para casa, ele não pratica mais o que ele aprendeu no Evangelho, né? As primeiras pessoas que a gente tem que aprender a conviver, a ter caridade, ter paciência e todas as virtudes que a gente tem que desenvolver é no nosso lar. E muita gente não faz isso, né? Então, vamos aprender a ler o Evangelho, a entender, a sentir e praticá-lo. Então, já começa aí o Evangelho falando que a gente deve fazer dele um bendito companheiro, né? Ele é um bendito companheiro. A gente deve trazê-lo sempre junto de nós, sempre estudando, porque ele não é um livro que a gente lê uma vez e pronto. Ele é um livro que a gente lê, relê, e cada vez que a gente passa numa passagem do Evangelho, a gente descobre uma nuance que a gente não percebeu antes. É incrível, incrível. E muitas vezes você leu aquilo várias vezes, e quando você se pega assim, parece dar um estalo, aí você, nossa, eu não percebi isso. Que coisa, aí você começa a raciocinar, porque você, naquele momento, você teve olhos para ver, né? Antes você não tinha. Então, você tem que fazer ele um companheiro seu. E uma rota segura é o Evangelho, tá certo? Pode falar, Alexandre. Principalmente, Agna, sabe por quê? Às vezes nós vamos fazer o culto do Evangelho no lar, ou então na casa espírita. Nós lemos ali um parágrafo 2 do Evangelho. E às vezes tem umas lições maiores que você não lê o item todo, e lá no meio ou no final daquele item tem tanta coisa importante ali para você ver, e aí acaba que muitas vezes nós lemos o Evangelho superficialmente, porque só lemos ali o comecinho do Evangelho. Mas o primeiro trabalho que eu recebi na casa espírita foi trabalhar na livraria do centro. Naquela época, a reunião pública era muito grande e ficavam 2 pessoas na livraria do centro. Então, eu devia ter uns 10, 11 anos, eu trabalhava na livraria do centro. E aí, a pessoa que dirigia o centro, né, ele falou assim, olha, a pessoa que trabalha na livraria tem que ler os livros, porque você precisa conhecer os livros para poder indicar para as pessoas. E o primeiro livro que você tem que ler é o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí lá vai eu, né, nessa idade, ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é tão bom, é uma coisa tão clara, que até mesmo uma criança consegue extrair dali os ensinamentos que precisam. E aí, Agna, eu queria compartilhar aqui, que eu fiz questão de trazer, de buscar essa imagem aqui, que essa, para mim, é a capa mais bonita do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o Evangelho da FEB. Durante muitos anos, talvez décadas, a capa do Evangelho segundo o Espiritismo foi isso aqui. E essa paisagem, essa praia, né, um lago, não sei, enfim, essa água acompanhada dessa vegetação, sempre foi uma paisagem que eu buscava para meditar, para concentrar, para meditar, para refletir. Então, além do Evangelho trazer todo esse manancial de ensinamentos para nós, eu ainda utilizava essa imagem da capa
como instrumento de concentração. Hoje eu tenho outras paisagens, né, que me inspiram a essa concentração. Deixa eu voltar para a tela grandona. Isso. Hoje é com tela grandona aqui. A gente aparecer grandão. Hoje eu penso lá na Cachoeira do Mandiocal, eu penso na mina aqui do Seu Januse, que é uma coisa extraordinária de se ver. Você vê uma pedra enorme, né, cheia de magnésio em volta, e dessa pedra brotar água em abundância, né, e aquela, por conta do magnésio, aquela cor azulada, é uma coisa maravilhosa. Então, a gente, às vezes, anda tão corrido, anda tão sem tempo, que não percebe as coisas que estão à nossa volta, né? Então, às vezes, é um sol que está nascendo, tão bonito, é um pôr do sol tão bonito, às vezes é um beija-flor que está ainda ali no seu jardim, né? Beijar uma flor minúscula que seja, enfim, às vezes a vida nos oferta quadros que vão servir de inspiração para concentração, para meditação, e nós simplesmente deixamos passar despercebidos, tal como muitas vezes deixamos de ler algumas partes do Evangelho e assim, depois que a gente tem contato, às vezes a gente até pergunta, mas isso está no Evangelho mesmo? Como é que está no Evangelho e eu nunca passei por isso? Então tem o olhar, né, o prisma diferente que você consegue ter, até o momento que, dependendo da lição do Evangelho, o momento que você está vivendo, você vai conseguir ter uma percepção melhor daquela lição, ela vai te esclarecer melhor, vai atender o seu anseio de uma forma melhor. Então, o Evangelho, né, esse querido Evangelho, ele é o roteiro seguro que nós temos para chegar ao Pai. Ele nos dá todas as diretrizes, né, todas as referências para nos tornarmos pessoas de bem, para nos tornarmos pessoas melhores. Porque não tem sentido, Agna, nós entrarmos nessa encarnação, né, reencarnarmos e sair dessa vida, dessa encarnação, sem um progresso, sem um melhoramento, talvez muitas vezes até saindo mais comprometidos. Mais comprometido. As pessoas perguntam assim, mas tem como você entrar numa nova vida e sair com mais débito do que crédito? Sim. Mas lá no Livro dos Espíritos fala que o espírito não retrograda, o espírito não regride no sentido dos conhecimentos que adquiriu. Mas nós podemos cometer erros. Porque, se, por exemplo, olha só, um juiz, que é a autoridade máxima, né, que aplica a lei, que concilia, né, entende, pega as provas do crime, concilia com a lei e aplica ali, né, para aquela pessoa. Então, um juiz é um aplicador da lei, um conhecedor máximo da lei. Um juiz não pode cometer um crime? Pode. Ou seja, então não é o fato de conhecer que você vai atingir um patamar e não vai descer daquilo ali. Ou seja, é a aplicação na sua vida, no seu cotidiano, que você faz daquilo que conhece. Então, isso é o que realmente vai nos fazer progredir, né? E o conhecimento nós nunca vamos perder. Então, o regresso, retrogradar, é no sentido de perda de conhecimento. E como você já disse várias vezes, né, o Chico, ele lia o Evangelho 4 vezes por ano, né? Foi você que falou isso, né? Ele lia o Evangelho 4 vezes por ano. Ele viveu 92 anos. A pessoa, quantas vezes ele leu e releu o Evangelho? Né? Muitas vezes. Grande Chico. E a gente já leu o Evangelho quantas vezes na nossa vida? Quantas vezes a gente leu o Evangelho por ano? Né? Não sei. Se brincar os trechinhos que nós lemos diariamente, ao final do ano não vai dar nem o Evangelho uma vez inteira, né?
Porque a gente lê ali um parágrafozinho, às vezes um título, ele tem 4 ou 5 itens lá no Evangelho, né? Então, nós precisamos ler mais o Evangelho. Pessoal, às vezes nós criticamos nossos irmãos profetentes de outras religiões que estão ali com a Bíblia debaixo do braço, né? O tempo inteiro estão lendo ali, né, a Bíblia, a ponto de conseguirem recitar versículos inteiros, né, de falar salmos, enfim. Mas nós tínhamos que ser assim também, não só falar, mas sentir verdadeiramente, né, internalizar aquilo que a gente lê do Evangelho. E, em vez de achar uma coisa legal, uma coisa bacana, esses irmãos nossos que já conseguem fazer isso, nós muitas vezes nos detemos na crítica, na zombaria, né? Às vezes até agindo de uma forma pejorativa com esses nossos irmãos. Mas como a Agna bem falou, que Alcione, né, nos diz lá no livro Renúncia, o evangelho tem que ser lido, entendido, sentido e praticado. Então, esse é o roteiro seguro. Mas, Agna, aqui ele fala... Jesus, quando veio e trouxe o evangelho, ele não só falou o evangelho para nós, né? Ele falou e demonstrou. Ele ficou o tempo todo no meio do povo, ele andava o tempo todo auxiliando todo mundo, a multidão, né, de sofredores. Então, ele não ficou só falando do evangelho para a gente, né? Ele praticou o evangelho. Ele demonstrou como se praticava o evangelho. Então, ele é o grande exemplo nosso. Jesus é o grande exemplo para seguir. Isso Pode mesmo. falar. Então, aqui ele vai falar sobre a verdade, né? Ele fala sobre a verdade absoluta, que a verdade absoluta, só os espíritos superiores detêm essa verdade absoluta. E isso lá no livro dos Espíritos também comprova isso. Quando Kardec pergunta aos espíritos se é possível ao homem, né, terreno compreender a natureza íntima de Deus. Os espíritos que respondem que, devido ao nosso grau de adiantamento, que é pífio, estamos mais próximos do começo do que do fim, nós não temos capacidade nem condições de compreender a natureza íntima de Deus. Mas nós sabemos o quê? Que Deus existe, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, é uma verdade. É uma verdade limitada ao nosso grau de conhecimento. O fato de, quando evoluirmos, quando crescermos espiritualmente e intelectualmente, compreenderemos, então, Deus na sua plenitude, no seu significado verdadeiro, profundo, e que agora nós não conseguimos entender. Porém, essa verdade absoluta, ela não anula a verdade relativa que nós sabemos agora, que não deixa de ser uma verdade, é apenas uma verdade adequada ao nosso grau de entendimento. E isso nós vemos muitas vezes, Agna, na matemática, né? Às vezes você aprende alguns conceitos que até ali, a 4ª série, aquilo ali, os números existem do 1 para cima, né? Aí chega na 5ª série, opa, tem uns números negativos. Depois, né, vai surgindo ali uma série de coisas. Então, nenhuma delas está anulando lá o conceito que você recebeu inicialmente, mas sua mente estava adequada, seu grau de atendimento era capaz de somente pegar ali aquela verdade relativa até aquele momento. Foi assim as revelações, né? As revelações foram trazendo verdades relativas e foram vindo as revelações e nenhuma foi desmentindo a outra, foi
ampliando, né? Ampliando a outra. E como a obra de Kardec, hoje os livros que vieram depois vieram para esclarecer, para complementar, não estão contradizendo nem desmentindo a obra de Kardec também, né? Como muitos querem falar que a obra de Kardec está ultrapassada, e não está. A obra de Kardec, ela é uma verdade, né? Ela não tem toda a verdade, né? Mas ela tem a verdade para nós na situação que nós nos encontramos hoje. Lá no livro dos médiuns tem uma parte lá que fala que nós ainda estamos tentando compreender o perispírito. E eles os espíritos superiores já estão estudando a alma. Né? Eles já estão preocupados em entender de onde que vem a alma, como constitui a alma, então eles já estão num grau maior, esse espírito que estava comunicando, né? Vocês ainda estão preocupando com o perispírito, nós já estamos num nível mais elevado, e assim vai, cada um está num nível, né? Igual nós aqui, cada um está num nível, nós estudamos, cada um está num nível, né, de compreensão das coisas. E o Evangelho, várias vezes, né, ele nos convida ao amor. Inclusive, tem um capítulo que amai os vossos inimigos. Então, tal como numa família, muitas vezes numa associação, num grupo espírita, numa casa espírita, vão ter atritos, vão ter discussões, mas é muito importante que essas discussões elas se limitem ao campo das ideias, né? Se limitem em se encontrar um denominador comum para que as ações possam ser praticadas de maneira harmoniosa. Então, se já é feio essas brigas, essas disputas, essas concorrências, né, no mundo normalmente, se ficamos estarrecidos muitas vezes com as imagens de briga, né, de agressões que ocorrem nas ruas, imagina isso acontecendo dentro da casa espírita. Né, que impacto, que coisa terrível é esse tipo de coisa, porque no ambiente onde estamos para nos espiritualizar, vendo essas atitudes que mais nos aproximam, né, do homem das cavernas, daqueles homens mais primitivos que habitaram o nosso globo. Então, nós temos que fazer da nossa vivência na casa espírita, da nossa vivência cristã, uma coisa fraterna, que seja um ambiente propício para que o amor fraternal, aquele amor que o Cristo espera de todos nós, em humanidade, possa verdadeiramente florescer. Então, administrar os conflitos que acontecem dentro da casa espírita é um dos grandes desafios que nós temos. E o que vai nos ajudar, Agna, a ter esse equilíbrio, a ter esse esteio, né, essa segurança para agirmos dessa maneira, é justamente os ensinamentos que estão no Evangelho. E aí, eu queria contar um caso, né? Muitas pessoas, antes da pandemia, hoje só por telefone, né? Mas antes da pandemia vinham presencialmente na casa espírita, porque aqui em Brasília as coisas são um pouquinho afastadas. E às vezes as pessoas moravam num bairro, aí mudam desse bairro, vêm para um outro setor e tentam buscar uma casa espírita. E uma vez apareceu um moço aqui, que ele queria trabalhar mediunicamente de qualquer jeito. Né? Ele falou, não, eu já sou um médium bom, já sou experiente, estou vindo de outro centro, mais de 40 anos, fundei o centro tal, né? o outro assim. E aí eu falei, o senhor já fez curso na Casa Espírita? Já fiz curso. Todos os cursos aí que você falar, eu já fiz, já. Aí eu falei, o senhor estudou o Livro dos Espíritos? Estudei o Livro dos Espíritos. Eu falei, o senhor estudou o Evangelho segundo o Espiritismo? Ele, estudei o segundo Espiritismo e o Evangelho primeiro Espiritismo também. Aí eu falei, opa, já está com mentira já. Estudou o Evangelho primeiro Espiritismo? Então, pessoal, o Evangelho segundo o Espiritismo é assim, o Evangelho conforme os esclarecimentos que os Espíritos dão.
o evangelho com as explicações. Esse segundo não quer dizer, não representa um numeral, não quer dizer que existe o primeiro, mas sim o evangelho na explicação do que a doutrina espírita fornece. Então, que saibamos essa diferença que ela é importante. Mas, Agnes, você já pode partir para o seu comentário final, que faltam 5 minutos só. E você falando aí do Evangelho segundo o Espiritismo, me lembra de muita gente que confunde o livro dos Espíritos, né? Que acha que é o livro dos Espíritas, não o livro dos Espíritos. É incrível, já vi várias pessoas falando isso. Ah, o livro dos Espíritas, eu estava lendo o livro dos Espíritas, é o livro dos Espíritas? Que livro é esse? Né? Não, nem lê o título do livro corretamente. Engraçado isso. Mas a gente tem que ter muito cuidado dentro da casa espírita quando tem essas contendas, né? Porque ali a gente está sendo influenciado negativamente, muitas vezes, para implantar a discórdia dentro da casa. E começa com um tititi aqui, com a conversinha ali, e isso vai criando uma discórdia horrível, né? É igual um cupim numa árvore frondosa. A gente tem que ter muito cuidado com a gente. Então, quando a gente tiver vontade de ficar falando alguma coisa que não deve, numa casa, falar de alguém, a gente deve colocar uma água, né? Fazer igual o Chico, colocar a água na boca A aguinha da paz, né? Para não até passar à vontade, porque talvez uma palavra nossa mal dada vai criar uma tsunami depois. Então, a gente precisa ter muita cautela para não dar aso, não fazer a vontade da espiritualidade que está ali, da espiritualidade negativa que está ali para destruir a casa, para infiltrar dentro da casa, criar discórdia, criar divisão. Muitas vezes é uma casa estruturada, é uma casa que está bem, que está servindo a comunidade, que está seguindo os preceitos cristãos, então ela tem todos os olhos em cima dela, né? Todos os olhos dos espíritos trevosos estão em cima dela, estão trabalhando para derrubar aquela casa. Então, os trabalhadores têm que ter muito cuidado para não cair nas armadilhas dessa natureza, né? E muitas vezes se começa pela fofoquinha, pela conversinha e o disse-me-disse. Então, muito cuidado com isso, né? A gente precisa se autocontrolar e se autodisciplinar, né? Isso em qualquer lugar, né, gente? Em qualquer lugar. Isso serve para a vida, porque nós somos espíritas e a gente tem que se esforçar para cada dia ser melhor. Então, o Evangelho é um livro que a gente tem que, como no início do capítulo fala, a gente tem, é um bendito companheiro, é o nosso bendito companheiro, né? Então, façamos dele o nosso bendito companheiro, mas não só para ficar levando conosco, né? A gente fazer junto no nosso coração, para que a gente possa praticá-lo realmente, aonde nós estivermos, independente de estarmos na casa espírita ou em qualquer outro lugar, tá? Isso mesmo. E aí, encerrando aqui também, eu queria só ler que, meus amigos, agradecer a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. E aí o Luiz Sérgio encerra bem assim, né, que o homem está precisando, seja de que religião for,
é colocar no seu coração o Evangelho. Então, não basta que o Evangelho esteja no nosso cérebro e que as palavras do Evangelho escapulam de nossas bocas com facilidade. É preciso que o Evangelho esteja aqui, ó, no nosso coração e possamos verdadeiramente, ao sentir essas máximas deixadas pelo Cristo, que elas sejam força motriz para a nossa renovação e para o nascimento de um novo homem, de um homem de bem em cada um de nós. Ok? Ok. Vamos fazer nossa prece, então? Vamos. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez unamos nossos corações, agradecendo a nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade de estarmos reencarnados neste momento tão importante da humanidade, pela oportunidade de recebermos essa doutrina maravilhosa que nos iguala, nos nivela e nos oportuniza a reconstrução de um novo caminho. Agradecer a esses abnegados espíritos que nos assistem, que nos trazem seus ensinamentos. Agradecer ao querido Luiz Sérgio, que com tanto esforço vem trazendo aí ao longo dos anos essas 40 obras que tanto tem nos auxiliado. E assim, agradecendo também a cada irmão, a cada irmã que nos assiste nessa noite, pedimos ao Senhor que transforme nossas vidas, que ilumine nossos caminhos, para que possamos assim enxergar as flores, sermos prudentes perante os pedregulhos e enxergarmos principalmente aqueles que estão às nossas voltas, precisando de nossa ajuda e que muitas vezes ficam encobertos pela névoa do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Que sua paz e sua harmonia, Senhor, seja estabelecida em todos os lares. Muito obrigado, Senhor. Sê conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Ok, Agna, valeu. Okay, boa noite. Nos veremos na próxima semana, então. Tá bom. Boa noite, até a próxima. Tenham todos uma excelente noite, um grande abraço e muita paz. Tchau, tchau. Tchau.